casa! Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. Um lugar para dividir histórias e dar aquela força nos momentos de incerteza. Vamos falar sobre aquelas coisas que a gente só conta para os de casa mesmo. Então chega mais, puxa a cadeira, pega um pão de queijo que o O de Casa está começando. E hoje a gente tem uma convidada mais do que especial. Nós estamos muito felizes de receber. É a Gilvanete Surin. Ela é tradutora e intérprete, colaboradora cultural, professora e estudante de yoga, baiana de nascimento, paulista de coração e Minnesota de coração também. 27 anos nos Estados Unidos. Ela é mais conhecida como a Gil. Bem-vinda, Gil, ao O de Casa. Obrigada pelo convite. Nossa, 27 anos fora do Brasil, é uma vida inteira. Sim, é quase metade da minha vida. Caramba, então a gente tem história pra caramba, você tem história pra contar e a gente tá aqui super curiosa, super interessada, assim, no seu depoimento. Muitas histórias, com certeza. Eu tô super feliz com a Gil aqui, porque a Gil é uma pessoa que ela trabalha no distrito escolar que meu filho estuda e é uma pessoa que nos acolheu tão bem e continua nos acolhendo, só de estar aqui prestigiando o podcast. Então, assim, eu estou muito feliz, particularmente. Muito obrigada, viu, Gil? Imagina. Obrigada mesmo. É um prazer. É importante a gente dizer que nessa primeira temporada, todos os convidados, eles foram selecionados porque fazem uma contribuição para a comunidade brasileira, né? Então, além de imigrante, está fazendo essa contribuição. Então, a gente está muito feliz de ter você aqui conosco e a gente gostaria muito de ouvir também do seu trabalho com a comunidade. Tá, então só para começar, a gente começa sempre o episódio pedindo para o convidado trazer alguma coisa da cultura brasileira que te inspira. Uma música, um livro, um poema, um filme, aquilo que norteia o seu dia a dia aqui. Conta pra gente. Bom, eu sempre penso na música brasileira. A música brasileira é muito forte para mim, sempre foi desde pequena, porque quando meu pai chegava em casa do trabalho, ele ligava o radinho de pilha e sempre escutávamos música brasileira. E ele escutava músicas boas, ele escutava os programas que ele escutava, tinha Gilberto Gil, Caetano Veloso, era aquela época, né, em que eles estavam ainda muito jovens e para mim eu cresci com isso. Então isso me inspira. Eu acho que a música brasileira, os escritores brasileiros, né, tanto os mais antigos quanto os atuais. Eu gosto de Machado de Assis, ainda tenho livros aqui que eu releio dele e acho interessante, porque às vezes tem coisas do passado que parece que ainda estão aqui no nosso presente. E gosto de coisas mais atuais também, autores mais atuais, como Ailton Krenak, que tem uma luta constante, né, pela terra, pela proteção do planeta, pela proteção dos povos originários, porque eles têm uma cultura muito grande, uma sabedoria milenar que ajuda, e eu espero que todos escutem a eles para proteger o planeta, as experiências deles, para proteger, respeitar, viver em harmonia com a terra. Boas inspirações essas. Você consegue, quando você pensa no Brasil, assim, matando a saudade, você lembra de alguma música? Vem alguma música na sua cabeça? Algum trecho de música? Asa Branca. Asa Branca, linda. Porque eu lembro, quando pequena, né, teve um ano na Bahia, em uma cidade em que nós estávamos, que os adultos começaram a falar da seca. E eu não tinha ainda me dado conta que havia uma coisa chamada seca. Quando eu comecei a escutar os adultos falando e preocupados com a seca, eu comecei a observar a terra, né? E eu mais adiante, então, eu comecei a relacionar
né, aquelas vivências da infância com algumas coisas que são representadas em músicas brasileiras, né? Procissão, legal. Asa Branca. A Asa Branca é linda, né? Sim, Ela lindíssima. está indo para a nossa lista de inspirações no Spotify. Todos os convidados trazem uma inspiração e a gente compartilha, né, nessa lista. Excelente. E a gente queria conhecer um pouquinho mais sobre você, da sua história, né? Antes da imigração e depois, o que te levou a imigrar. E também, você pode começar do ponto que você achar, enfim, que você quiser. Eu nunca pensei em migrar para nenhum país que o idioma fosse inglês, porque eu achava impossível aprender inglês. Eu achava que inglês era, e ainda acho, é uma língua muito difícil. Antes eu achava que era impossível aprender. Parece Eu fácil, ainda acho né? que é muito difícil, e não é. E então eu pensava, não, se eu for a algum lugar onde o idioma é inglês, eu vou de férias, pouco tempo, e esses lugares seriam a Louisiana ou São Francisco. E aí aconteceu que eu conheci o meu marido em São Paulo, ele é daqui de Minnesota, mas quando eu conheci ele vivia em São Francisco. E foi meio difícil. No início ele estava aprendendo, ele estava de férias lá, um mês de férias, e aprendendo português. Ele ia para aulas de português e eu estava tentando aprender inglês também. E aí, depois de ver, o meu irmão era intérprete para nós, meu irmão João, era muito engraçado. Aí, depois de um certo tempo, eu falei, quer saber, eu vou tentar falar meu inglês macarrônico mesmo. E ele estava tentando falar o português dele. E então foi assim que eu acabei parando aqui. Nós nos conhecemos no início de agosto, aí ele veio para o Thanksgiving no Brasil, ele passou 3 dias, eu falei, mãe, acho que é sério, 3 ele veio aqui para ficar só 3 dias. Nossa. E voltou. E ele queria que eu viesse no final de ano para conhecer a família dele. Ele, a essa altura, já conhecia toda a minha família. E aí eu falei, eu acho que ele é sério, acho que eu vou, acho que eu vou emigrar, acho que eu vou embora. Aí eu decidi vir no final de ano, passar Natal com a família dele. Aí depois eu voltei em fevereiro, que era o casamento de um amigo dele, ele queria que eu fosse para o casamento também. E depois eu voltei já de mudança em maio, antes do aniversário dele. Mas você fazia o quê no Brasil? No Brasil eu trabalhava como assistente do responsável de comunicação, Departamento de Comunicação Departamento de Comunicação Cooperativa. Não é cooperativa. Corporativa, se é quando o português falha, de uma multinacional. E eu ajudava a organizar alguns eventos, fazia trabalho secretarial e também fazia muita tradução. Eu usava o francês no Brasil, francês, português, português, francês. Então a sua formação é qual? Língua e literatura francesas pela PUC de São Paulo. Eu tive um treinamento como se fosse o que eles chamam aqui de minor, né, em tradução e interpretação. Então eu fazia muita tradução para a empresa. Já era intérprete de francês? Francês, português, inglês, francês. Não sei se português, francês. Que interessante bacana. Demais. Ô Gil, e quando você decidiu, né, vir de vez, como você disse, né, arrumar as malas e vir de vez, Sim. Que expectativas você tinha de se tornar uma imigrante? O que você imaginava encontrar aqui e como que isso interferiu na sua vida, assim? O que você realmente encontrou, né? Qual que era a sua expectativa e o que você realmente encontrou?
Na verdade, eu não tinha assim, não tinha pensado tanto nisso, porque no, eu acho que eu estava bastante assim na minha bolhazinha, né? Porque eu já tinha mais de 30 anos e eu queria ter um relacionamento que fosse mais seguro, mais cooperativo, mais assim, que não fosse só uma paixão e que acabasse. Uma coisa de construir uma vida, de ter uma afinidade, né, com a pessoa. Então, eu vim mais com a ideia dessa construção, né? Eu vou me dedicar e vamos ver se eu aguento ficar por aqui ou se eu volto para o Brasil assim que possível. Né? Mas deu tudo certo, graças a Deus, né? Eu estou contente até hoje, eu acho que foi uma boa decisão, mas é difícil porque tem a saudade da família, que é muito grande, eu chorava com frequência, e tem também as diferenças culturais, que são muito grandes, tem a diferença na comida, tem o tratamento, às vezes, quando você tenta falar uma língua estrangeira e a pessoa, ao invés de ter uma expressão assim de estar tentando compreender você, às vezes elas já dão qualquer resposta para, tipo, dispensá-la, ou fazem uma cara assim. Isso, nossa, Gil, que bom ouvir, odeio porque isso. eu já comentei isso. Você começa a falar com alguém, se a pessoa franzir a testa, pronto. Você fala, meu, tô aqui fazendo o meu melhor. Isso, exatamente. Tanto é que no meu trabalho no distrito escolar, aliás, eu me aposentei, viu, gente? Ah, sério? Eu falei, chega, eu me aposentei cedo. Falei, outubro, eu decidi que eu me aposentei, dia 15 de novembro, último dia. E o meu marido, a mesma coisa. Ai, que Oh, bacana. meu Na hora que eu falei para ele Deus, que que ia me coisa... aposentar, ele disse, tá bom. Quando você vai falar com a sua chefa? Tal dia. Ah, então eu vou falar com o meu chefe também. Aí pronto, estamos os dois aposentados, mas não se preocupe, Clarissa, que precisar de alguma coisa no distrito, eu ajudo. Distrito escolar. Mas o que eu estava falando? Das pessoas que franzem a testa. Então, nas oportunidades que eu tive de falar com professoras, psicólogas, né, empregados do distrito escolar de maneira geral, eu sempre chamei a atenção dele para os próprios intérpretes, né, que para não fazer essa cara assim de quem estão quase, né, chupando limão, falando com uma pessoa que você não entende bem, melhor relaxar o rosto, sorrir, dizer, momento, vou procurar alguém, ou você fala essa língua, ou fala outra língua. Se você fala outra língua, oferece o que você tem, né? Porque é verdade. Eu acho desagradável quando uma pessoa escuta o meu sotaque e já faz assim, fala, pô. Eu acho um pouco de falta de empatia, né? Porque a pessoa tá lá na maioria das vezes você não sabe quão difícil é ser fluente em outra língua, porque você nem tentou, né? Assim, sim, exatamente. Posso contar uma história? Pode, super bem-vinda. Então, porque você me fez lembrar dessa história que aconteceu numa middle school. Tinha uma menina de outro país, de língua espanhola, não lembro qual país, também não vale a pena, mas uma professora virou para mim e ela estava com um livro de estudos sociais, um livro em inglês, a menina tentando entender e não conseguia fazer nada, compreender, responder as perguntas. E aí a professora um dia vira para mim e pergunta, mas ela já está aqui há 6 meses? E eu olhei assim, ela está aqui há 6 meses. Você já tentou aprender espanhol em 6 meses? Não, eu nunca tive aula de espanhol. Pois é. Pois é. Ninguém aprende. Dizem que você leva 5 a 7 anos para aprender bem uma língua. Pois é.
né? Então, Então, essa professora realmente estava esperando que uma jovem adolescente, recém-imigrante, você não tem ideia do que está passando na vida da pessoa quando ela sai da escola, né? Essas crianças, onde ela vive, se tem uma casa, se tem um lar todo equilibrado, ou se vive em uma dessas comunidades onde eles precisam de apoio, por exemplo, uma igreja grande que recebe, ou vivendo com outras famílias no mesmo lugar. Ninguém tem ideia do que está passando, né, por trás. Então, tem que ter paciência. E a mesma coisa acontece com crianças pequenas, né? Criança no jardim de infância, né? O kindergarten, quando eles começam com 5 anos de idade. Uma criança que acaba de chegar ao país, nunca foi a uma escola, não tem experiência em uma creche, nada disso, para ficar um dia inteiro sentado, seguindo aquela rotina, é muito difícil. Então, frequentemente, o nosso trabalho como enlace cultural, né, ou colaboradora cultural, é nos primeiros dias sentar ali umas horas com aquela criança e explicar que tem uma rotina e que ele ou ela não precisa fazer nada perfeitamente, mas observar os outros e ir seguindo essa rotina, né? Mas muitas vezes, porque um aluno é assim um pouquinho mais impaciente ou mais motivado ou curioso, eles não param tanto, então eles querem, né, depois que o intérprete sai, eles querem levantar, quer brincar naquele canto, quer ver não sei o quê, porque é criança. E a maioria das professoras tem paciência, sabem como cuidar, mas já houve casos de que a professora nos chamava o tempo todo, já queria ver se a criança tinha algum problema de aprendizagem, e você precisa dar 6 meses, pelo menos, para uma criança assim, só escutar a língua, né? Sim. Até começar a falar. E depois, quando vai começar, ainda tem uns períodos assim, um pouco de silêncio, mas isso não impede que a criança esteja se movimentando no salão, isso é espanhol, no salão de classe, salão de classes, na sala de aula, para aprender mesmo. Ele está aprendendo, está absorvendo tudo. Mas esse assunto que você está dizendo é bem bacana, Gil, porque para além do choque da língua, né, a forma de lidar, a forma de ensinar aqui é totalmente diferente que do Brasil, por exemplo. Né? Então é legal você abordar isso, porque o que é normal, comum e corriqueiro no Brasil, aqui pode parecer um problema. Sim, então são as diferenças culturais mesmo. Como algumas culturas nós falamos mais alto, e aí as crianças vão para a sala de aula e às vezes meio que falam gritando com a professora, mas não é como chama, uma desobediência ou um desrespeito, mal educado. É um traço cultural. Mas é difícil. Eu estou achando interessante a gente falar sobre isso, porque a gente tem focado nas nossas dificuldades enquanto adultos. E trazer essa conversa com você para falar das dificuldades das crianças, isso eleva, sabe, a nossa conversa. Porque a Fê tem 2 crianças na escola, eu tenho uma. E eu tô até emocionada, porque eu acho assim, eu tive muita sorte, sabe? Com todas as pessoas que cruzaram o nosso caminho aqui. E você foi uma pessoa que nos deu um chão para pisar quando a gente chegou. Porque a minha preocupação não era só comigo, né? Era com o Pedro também. Então ele tinha 10 anos quando a gente chegou aqui. Ele estava fazendo inglês no Brasil, mas era pandemia, então final de pandemia, então era online. Muito bem, as aulas eram ótimas, a professora, né, elogiava muito que ele estava aprendendo, mas a gente sabe que a realidade de você viver num país falando a língua 100% do tempo, né, para uma criança, então, era super.
E eu me lembro de você ter entrado em contato, falando, olha, eu vi que você se inscreveu na escola, seu filho vai começar as aulas, eu tô aqui para ajudar, mas tem umas dicas que seriam bem interessantes você passar para ele. E eu não me esqueço de você falar assim, o cérebro da criança cansa muito mais rápido. Então, ele vai ter dificuldades, às vezes, não por ele não ser capaz, mas porque é cansativo você ficar Sim. pensando, e a gente, como adulta, a gente sabe, Uhum. mas a gente não tá no corpo da criança para entender isso. Sim. E essa sua sensibilidade, sabe, de falar, fala com ele que ele pode levantar, ir ao banheiro, mesmo que não tenha vontade, mas só para sair Tomar do ambiente água. um pouco e já voltar. Tomar uma água. Eu lembro que você ainda falar, masca um chiclete, né? Tem algumas questões assim que vão ajudar a pessoa, a criança, a se encontrar. Então, assim, eu achei isso de uma sensibilidade tão grande, porque a gente tem uma preocupação gigantesca e tem que ter mesmo. Mas essa visão da criança quanto à imigração Sim, é e super eu estava importante. mesmo falando ainda há pouco e pensando nos 15 minutos, né, de atenção, porque são mais ou menos 15 minutos de atenção que qualquer pessoa, seja adulto ou criança, aprendendo uma língua, vai ter, assim, de concentração mesmo. Depois desses 15 minutos, começa a dar sono. Eu lembro que eu tinha muito sono quando eu mudei aqui, não apenas quando eu mudei, quando eu vim aqui pela primeira vez na mesa de jantar, por exemplo, né? Todo mundo ali blá, 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 em inglês, e eu tentando entender o que eles estavam falando, qual é que era o assunto. Ai, dava uma risada, né? Não sei do que estão rindo, vamos rir também. Mas depois de 15 minutos era assim, ó, eu só queria deitar e dormir. É exaustivo, mas né? É exaustivo, o cérebro cansa, quer fazer uma outra coisa, né? Isso é natural para qualquer ser humano e é uma coisa que eu sempre dizia para as mães de alunos, principalmente os que estavam chegando, né? Mas é bom saber, desculpa, Gil, por exemplo, eu tô aqui em Michigan e eu não tive esse, vamos dizer assim, cuidado. Não tem uma pessoa que faz essa função aqui no distrito escolar. É um direito, então, viu? É direito. Pois é. Eu acho lei. Que a gente depois vai precisar de um podcast só para falar sobre os acontecimentos com o distrito escolar, né? Porque são muitos, assim. Então, eu tive a oportunidade de conhecer professores excelentes para os meus filhos e também professores que realmente não conhecem nada não sabem lidar com criança imigrante, né? Teve um exemplo assim, o meu filho mais novo, ele estava no 3º ano, quando ele chegou, ele não falava nada de inglês, né? E eu conversei com a professora, eu falei, tem alguma criança brasileira, né, que fala português, possa ajudá-lo no começo e tal, na classe? E ela falou, não tem. Mas não se preocupa, que rapidinho ele vai aprender e tal. E aí passou 5 meses, Gil, aí eu tava olhando a lista de alunos da classe, por não sei o quê, aí eu vi um nome lá, Murilo, não sei o quê. Eu falei, nossa, esse nome parece brasileiro, né? Aí eu falei, filho, esse Murilo e tal é brasileiro ali? Não, mãe, é Morelo. Eu falei, tá, esse Morelo é brasileiro? Daí ele falou assim, é brasileiro. Eu falei, ele fala português? Fala. Eu falei, uai, e ninguém me falou, tipo assim, tava na classe dele, sabe? Assim, então, o professor não sabia que tinha uma criança brasileira. Na classe. Então, assim, tem de tudo. Tem aqueles professores excelentes que conhecem a turma, que você conversa e tal, e tem aqueles que realmente só estão lá, assim, cumprindo, assim, eu acho, sabe? Então... Eu sei que o trabalho de professor é duríssimo, gente, não é fácil, ainda que o professor tenha a sorte de ter um ajudante, né, como é que eles chamam? Assistente de educação, né, ou uma assistente de educação na sala de aula, é difícil. Você ter 20 crianças já, eu acho assim, de um tamanho enorme, né? Mas
não sei, eles ficam o dia inteiro ali, né? Então, não saber que havia um outro que falava português na mesma sala de aula, tudo bem, talvez o Murilo já falasse inglês, os pais já falassem inglês, mas ainda assim, né, eles tentam, pelo menos aqui eu vejo assim, que quando chegam alunos de outros países que falam espanhol, eles tentam conectá-los com outros que também falam, põe na mesma mesa, né? Tanto é que quando os intérpretes vão no primeiro dia com os pais, né, para conhecer a sala de aula, para conhecer o professor, eles já têm a mesa ali, olha, aqui o Juan, ele já fala espanhol também, aqui tem a Maria, e você vai ficar aqui entre eles, assim, se você tiver dúvida, você pode... As crianças vão ficando mais à vontade, né? Sim, com meu outro filho foi assim. Então, e na mesma escola. Que bom. Depende do professor. Depende do professor. Mas vocês não acham também que tem um pouco a ver com essa falta de profundidade, talvez, que a gente encontra na diferença cultural? Porque a gente brasileiro, a gente chega nos lugares e a gente já se apresenta. Oi, eu sou fulano, eu faço isso, eu sou de tal lugar. E já faz perguntas, né? Assim. Começa a fazer perguntas. Aqui já é mais assim, né? Muito íntimo isso de vocês. Exato, eles são mais reservados, né? Eles não são de ficar chegando e falando o que eles fazem. Eu lembro de conhecer pessoas que muito tempo depois... Quer dizer, eu tenho uma dançarina, uma menina que dança comigo, que até hoje vai fazer... Tem 1 ano já que eu a conheço, e eu realmente não sei no que ela trabalha, sabe? É muito diferente. Mas assim, é muito diferente. A gente já quer saber tudo da vida da pessoa. Eu acho que isso é uma coisa que... Isso é uma dificuldade nossa na imigração, né? A gente querer estar ali junto, querer conhecer, querer saber. É o nosso jeito de sentir em casa, né? Jeito e a gente de fazer não encontra amizade. isso. O jeito de fazer amizade é muito diferente. Aqui eu tenho uma conhecida que é europeia e ela diz, eu não tenho amiga americana, eu não consigo ter amizade. A pessoa aqui em Minnesota com quem eu tenho mais amizade é com você eu posso ver de vez em quando. As americanas, eu chamo, a gente sai, mas é aquilo e nunca mais. Né? Não dá continuidade, né? Não tem essa retroalimentação, acho que eu posso chamar assim, de uma amizade, né? Não sei, é diferente, simplesmente diferente. Então... eu acho que talvez para nós, assim, você fazer perguntas, você se interessar pelo outro, mostra afeto. Né? Mostra que você se importa. Então, quando a gente conhece alguém e que essa pessoa não faz nenhuma pergunta para você, não quer saber sobre você, se você tá bem, se não tá, se é a sua vida, enfim, você fala, essa pessoa não tá interessada em mim, ela não gosta de mim realmente. E pro americano é diferente, quando você começa a fazer essas perguntas que a gente gostaria de receber, né? Porque na nossa cultura é assim, parece que a gente está invadindo. Exatamente. Né? Então eles recebem, aí eles pensam, essa pessoa não é muito confiável, ela está fazendo muita pergunta. Está querendo saber muito. Eu acho que passa por aí, tem essa sensação. Verdade. Ô Gil, mas falando sobre choque cultural, né? Nos diversos setores, assim, que momentos que você pode dizer assim, olha, esse momento foi difícil, assim, essa fase foi difícil, ou esse acontecimento foi difícil, dentro desse olhar? Uma pessoa ter perguntado para mim, por exemplo, se eu sabia que a gente tem que lavar as uvas antes de comer. Ai, dá vontade de falar, eu venho lá do Nordeste do Brasil, onde quando eu estava crescendo ainda já havia um grande projeto de plantar uvas, e eu comia uvas deliciosas e enormes lá, porque tinha muito sol, e a gente lavava as uvas, nós lavávamos as uvas. Isso é uma coisa horrível, achei assim, horrorosa. Quando eu fui pegar, depois que eu casei,
e que eu fui pegar o meu papel para ir numa outra agência para fazer o Social Security, né? Então era o Green Card, né? Primeiro, e que dava direito a trabalhar. O agente, né, o meu marido estava comigo, mas ele estava assim afastado, olhando umas prateleiras com os documentos, e o agente de imigração virou assim para mim e falou: bom, agora você pode trabalhar para pagar o seu marido. Eu fiquei assim, eu franzi a testa assim, porque eu falei: agora você pode trabalhar para pagar o seu marido. Aí eu dei uma risada e dei as costas para ele. Nem falei para o meu marido isso, falei depois. Porque eu falei: não quero fazer um barraco aqui agora, não. Nossa. Porque, porque o meu marido é mais novo que eu, 5 anos. Então eu acho que ele pensou que fosse um casamento arranjado. Tá, já assumiu isso. Já assumiu, exatamente, já assumiu. E umas semanas depois nós tivemos que ir lá e mostrar fotos com a minha família no Brasil, com a família dele aqui, era prova, né, de que não, nós estamos realmente juntos, né? Caramba. Isso é uma questão aqui, né? Essa questão de você de ser legal. Esse é o ponto de alguns relacionamentos, né? Então as pessoas sempre ficam preocupadas se você está se conectando com ela com algum interesse. Sim. Eu acho que isso também afasta um pouco os americanos. Sempre fica com aquela sensação que tem um motivo pelo qual você quer estar comigo. E é muito triste você ver uma pessoa da imigração já supor né, essa situação, porque, bom, cada um sabe da sua própria vida, claro. Né? Cada um sabe as consequências dos seus atos. Então é muito triste esse julgamento. Sim, né? Sim, é bem muito desagradável. Mas, não sei, o que mais? Com a família do seu marido foi tranquilo? Foi tranquilo, mas é uma família super pequena, eu não tenho muito contato com os sobrinhos dele, as esposas, e às vezes eu sinto falta disso, mas agora eu já larguei de mão. Não sei se é uma diferença de idade também. Depois de 27 anos, né? Tem uma hora que você fala. Deixa pra lá. Por isso que eu tô tão contente de poder ficar quase 3 meses no Brasil agora, né? Já que eu me aposentei, porque a família brasileira é diferente. E eu sou mais velha de 8, né? Então tem 7 depois de mim. E cada um tem os seus filhos, quer dizer, a minha irmã caçula não tem filhos, mas todos os outros têm. Nós vamos estar muito juntos esses próximos meses, e o ano que vem eu espero que nós possamos passar não quase 3 meses, mas quase 6 meses. Passar o inverno, virei o snowbird. Como é que é? Snowbird, que eles chamam aqui. Passarinho da neve. Quando a neve vai chegando, o passarinho vai embora. Ontem a gente estava falando sobre isso, né, Fê? Que ontem a gente teve uma gravação e a gente estava falando exatamente disso. Como no inverno as pessoas imigram, né? Sim. É isso mesmo. Ô, Gil, e assim, momentos difíceis, mas e momentos marcantes, assim, que mudaram sua vida para melhor? O que você consegue lembrar aí? Alguma coisa muito marcante? Bom, tem vários que estão vindo assim. Teve um momento no meu ambiente de trabalho, na minha vida profissional, que havia um cargo que estava aberto e eu perguntei qual era a descrição, né, das qualidades que eram necessárias. E aí uma pessoa gargalhou assim e disse: por que você quer se candidatar? Tipo satírico, né? E eu falei assim: ele está duvidando da minha capacidade, né? Então, mas isso, ao invés de me puxar para baixo, fez com que eu insistisse ainda mais, né? E foi uma experiência que terminou sendo muito positiva. Eu acho que o fato de, quando o meu filho ainda estava
na elementary school, na escola primária, eu ter sido chamada para falar sobre o forró. Foi muito bom, porque chegou um papel pedindo autorização para ele ir ao Teatro Ordway, em St. Paul, para uma apresentação de um grupo que chamava Forró for All. Claro que o forró estava sem acento, né? Então eu fiquei assim, forró, 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 for all. Olha, forró vem de for all, né? Forró for all. Aí eu falei com a professora e ela disse, sim, é um grupo brasileiro, eles vão tocar esse tipo de música. Aí eu falei, puxa, que legal, eu sou brasileira, tá? Ela falou, você não quer fazer uma apresentação sobre essa música, esse tipo de música? E nós tínhamos alguns instrumentos, porque cada vez que íamos ao Brasil, comprávamos alguma coisa para Andrew, para que ele se interessasse, né? Cada vez mais pela música do Brasil e música em geral. Então, levamos o que tínhamos de instrumentos, mostramos um filminho e aí foi super legal. E o mais difícil de tudo foi que eu fui como voluntária e quando estávamos no teatro, não podíamos levantar para dançar. Gente, imagine eu, brasileira, baiana, escutando forró, e tem que ficar sentada assim, ó, sacudindo que nem uma mamulenga. Porque as crianças também querendo levantar para dançar, mas não podia, tinha que ser tudo sentado. Isso é estranho aqui. Ainda bem que em shows brasileiros a gente acaba levantando e dançando, porque, nossa... Eu tive em show de Gilberto Gil e de Marisa Monte lá em São Francisco, tive show de Caetano Veloso e Marisa Monte aqui em Minnesota. Não tem jeito, a gente acaba levantando e dançando, mas com as crianças, tinha que dar o exemplo, né? Vai a Missourine levantar lá e começar a dançar. Aqui tem essa coisa de sempre programar tudo, inclusive... como você vai se portar num lugar, né? Então, se está programado para assistir sentado, é o que está programado. Tem que ser sentado, não pode levantar nem uma horinha, né? Outros tipos de programações eu gosto. De ter programado, tipo, horário para começar as coisas, às vezes para acabar também. Então... esse tipo de coisa, ou com antecedência, né? Por exemplo, distrito escolar quer fazer de novo o Dia do Brasil, ou mês do Brasil, então já está lá marcado no calendário para o ano que vem, em setembro, ter o Dia do Brasil, né? É muito legal você falar isso, porque aí em Minnesota é bem diferente daqui de Michigan, apesar da gente ter uma comunidade brasileira bem grande aqui. Sim. Não se tem eventos brasileiros, festas, tem assim, a igreja brasileira cristã, às vezes faz alguma coisa, tipo uma festa junina, né? Mas assim, eventos para promover a cultura brasileira, assim, não tem. Então isso é legal das pessoas saberem que depende do estado onde você está morando, né? Depende da comunidade, depende... Tem um amigo do meu marido, ele falou uma coisa engraçada ontem, porque nós vamos para o Brasil, aí a gente falou, você vai para o Brasil? Ele falou, não, tá caro demais. Também, né, a gente escolheu morar no Acre, né, ele tá fazendo uma comparação, né, como se Michigan fosse o Acre dos Estados Unidos, porque é longe, é difícil, é caro, né, para ir para o Brasil e tal. Mas é isso, depende muito do estado onde a gente está morando. Mas falar sobre comunidade... Vou fazer uma pergunta. Sim. Se você, a Gil, fosse uma líder, uma pessoa de referência dentro da comunidade brasileira, aí em Minnesota, quais diretrizes você daria para a comunidade? O que você mudaria? Quais sugestões você faria para essa comunidade? Mulher, você quer me botar numa fogueira? Tá me jogando na fogueira. Mas, sem ser combinado, né? Sem ser combinado. Mas já que você mencionou o Acre, olha que coisa engraçada, né? Eu acho que são, às vezes, algumas confluências.
Eu sonhei com Acre essa semana. É mesmo? Eu sonhei com Oh, o Acre e sonhei que tinha um novo pedaço de terra no Acre. olha. E eu ficava pensando assim no meu sonho, mas esse pedaço aqui não é do país vizinho? E agora você falou do Acre, é engraçado isso. Mas, gente, diretrizes, mas diretrizes para quê? Para viver bem, para se Se você fosse uma mobilizar. líder da comunidade Uhum. brasileira, aí, o que que você acha que falta ou o que que você acha que deveria ser Bom, diferente? primeiramente eu quero reconhecer as lideranças que já existem aqui e que fazem coisas muito boas para mobilizar a comunidade e trazer a cultura brasileira para todos e inclusive incentivando, porque eu acho que a primeira coisa assim que eu fiz para o meu filho como brasileira é dar a língua portuguesa para ele, insistir em que ele aprendesse o meu idioma e não apenas falado, não apenas o português social, mas o português acadêmico também. Uhum. Então eu sempre li muito para ele. Eu acho que a primeira coisa que eu ia institucionalizar, a primeira diretriz é fale português e leia português para o seu filho. E limite o telefone, limite tudo que tem a ver com redes sociais. Uhum. Porque estou lendo um livro agora, The Anxious Generation, eu já sabia que era ruim, porque eu vejo os exemplos das crianças nas escolas com o uso de redes sociais, né? YouTube também. Eu gosto do YouTube, eu me informo muito com o YouTube, mas um YouTube que cai na hora errada na mão de uma criança é muito Desastroso, né? é Desastroso. desastroso, exatamente, é desastroso, porque a criança vai ver coisas muito antecipadamente na vida deles e delas que eles não sabem como entender, não sabem o que é, e eles não vão para os pais pedir explicações porque eles sabem que não está correto eles Uhum. fazerem isso. E tem muita criança também que os pais tentam controlar e dizem não, você não vai entrar em Instagram, por exemplo, ou TikTok, ou o que quer que seja. Eles aprendem a dar a volta e a si mesmo acessar sem que os pais saibam. Então, muito olho nessa conexão. Mas a língua portuguesa. Eu comecei a comprar gibis da Mônica muito cedo, faz minha propaganda aqui para o Maurício de Souza, e sempre li com ele. Quando ele começou a fazer a pré-escola, aos 4 anos de idade, 2 meses depois, foi o tempo, 2 meses depois, geralmente é esse tempo que eles levam para perceber que, nossa, tem toda essa gente aqui falando inglês, por que eu tenho que falar português? Ou por que eu tenho que falar espanhol ou francês? Eles chegam em casa, né, o meu chegou em casa e não me fale mais português, eu não quero falar português. Eu falei, não é uma opção sua. Eu vou continuar falando português e você pode continuar a falar inglês comigo, mas eu vou continuar a falar português. Mas à noite ele gostava de ler as historinhas da Turma da Mônica junto comigo. Uhum. Quando ele tinha uns 6 anos de idade, ele disse, mãe, hoje eu vou ler para você. Aí eu pensei, ele já conhece os personagens, sabe, as características de cada um, vai imaginar uma história. Não, ele estava lendo português direitinho também. Como ele estava aprendendo francês nessa época também, porque eu meti ele na Aliança Francesa, ele às vezes os R's saíam mais para o lado francês, mas hoje em dia ele não mistura não. O português é mesmo uma língua forte para ele. Então eu acho que a minha primeira diretriz seria essa, de falar português, ler português. É cansativo? Tem horas que dá vontade de já falar o inglês, porque é mais fácil, está todo mundo imerso aqui. Sim, mas pense nas oportunidades que virão depois. Pense
que o seu filho pode ir para vários lugares onde se fala português, e sabendo o português e o inglês vai ser mais fácil para aprender outras línguas também. Eu sempre incentivo os pais a falarem os seus idiomas, e o cérebro vai acumulando informações e depois vai fazendo o cruzamento de informações. Então, quando eu tenho um pai novo aqui no país e que ele fala, eu acho que reunião de pais e mestres, né? O professor, algum professor menciona que, eu acho que ele fica confuso com o espanhol. Desculpe, a intérprete quer fazer um comentário, né? E aí eu digo que tem uma coisa chamada de, não é imaginação, é a criatividade, né? Na linguagem, que é quando as crianças usam os dois idiomas, né, uma mistura dos dois idiomas. Se eu faço a mistura, eu acho que é porque eu estou sendo estúpida, eu acho feio, porque eu conheço já bem os dois idiomas, então eu não gosto de misturar. Mas quando uma criança faz essa mistura, é uma técnica que ela está usando para se comunicar. Isso é comum na aprendizagem de um segundo idioma, ou terceiro, ou quarto. Então eu sempre faço questão de dizer para os pais, não, ele ou ela está usando a linguagem assim, e a professora também, né, porque tem professoras que sabem disso, que entendem um pouco mais do bilingualismo, né, mas outras já não. É interessante você dizer isso, porque os meus vieram maiores para cá, né, com 9 e 10 anos. Sim. Então eles já têm um português consolidado, né? Sim. Mas aí, aqui em casa a gente só fala português. Excelente. Mas se a gente fala alguma coisa em inglês, se eu falo com eles em inglês, eles falam, não fala inglês comigo, fala português. Olha isso. Por quê, filho? Porque você não parece minha mãe. Que interessante. Né? Porque é muito curioso, né? Porque realmente quando a gente está falando outra língua, a gente meio que muda de personalidade, né? Então, tem um estudo que fala, né? Que cada língua que você fala é uma personalidade. É uma personalidade. Diferente. E os músculos do rosto também mudam, né? A língua, tudo. Mas então é uma coisa que eu insisto muito. Continua a falar a sua língua, porque quanto mais ele tiver vocabulário no idioma original, mais fácil vai ser para aprender a segunda língua. Bacana. Ô Gil, mas essa questão aí, você começou a falar das diretrizes, né, que a Fê perguntou, e veio na minha cabeça assim, que a gente já teve, quem curte o canal já sabe, o 4º episódio, vai lá, quem não viu ainda, vai lá ver o 4º episódio, foi com a Jordana, da Câmara de Comércio. Sim. E toda a produção, vamos assim dizer, né, que eles fazem para elevar a cultura brasileira. Exatamente. E tudo que eles fazem pela comunidade, né? Nós duas a Jo participamos desses eventos. Mas ainda, sem querer comparar Minnesota com Michigan, porque Michigan tem a comunidade, mas ainda não tem esse... como que a gente pode falar, Fê? Não tem a organização, exato. Tá mais dispersa, né? Tá mais dispersa. Aqui ela tá mais consolidada, mas ainda assim a gente vê uma dificuldade, né? Das pessoas se juntarem, ou de serem voluntários, enfim. Não desmerecendo, obviamente, nada que a Câmara tem feito, pelo amor de Deus, o trabalho que eles fazem voluntariamente é maravilhoso. Mas o que você vê que a gente, não quem está produzindo, mas a gente, como comunidade, fazendo parte da comunidade brasileira, como que a gente pode ajudar, sabe, a essa conexão ser cada vez maior? Sim, eu acho que seria incentivar as pessoas a participar um pouco mais, né, porque há eventos, né, eu sei que houve eventos que foram super bem organizados e o número de pessoas estava aquém do que o esperado. Eu acho que, no fundo, para
para essa questão da gente estar mais próximo da cultura brasileira como comunidade, acho que esse é o grande gancho, né? É respeitar a opinião de todo mundo Sim. e saber que a comunidade brasileira ela tá ali para se fortalecer. Exatamente. Não é para negar um ao outro, não é para julgar um ao outro, é para se fortalecer, para que a gente se conecte com a nossa essência brasileira, né? Sim. Que é a cultura, que é a dança, que é a música. Sim. Então, eu acho que esse respeito, talvez, a gente precisasse trabalhar um pouquinho mais nele. Sim, porque, veja bem, tem gente que adora ir pro samba, por exemplo, mas não gosta de preto. Não tem coisa mais ridícula que isso. Eu conheço gente brasileira que gosta de feijoada, gosta das comidas aí que são afro-brasileiras, mas que tem preconceito, gente, que olha preto com desdém. Então, uma coisa que me irritou muito, agora eu estou lembrando de uma coisa que uma vez me irritou muito, quando tinha uma igrejinha aqui perto que eu ia de vez em quando, porque eu tinha umas amigas lá, era peer pressure, a pressão das amigas, é que uma vez depois do serviço, né, como eles chamam aqui, do culto, tinha o café, e aí nós sentamos para tomar o café, e aí não sei de onde que surgiu uma conversa, porque eu sou 15% sueca, não sei quantos por cento irlandesa, não sei quantos por cento... aqueles testes, né, que tem. Não era teste de DNA e nada, não. Mas aí eles me perguntam, e você, Gil, quanto você tem de português? Eu falei, minha filha, eu sou descendente de 3 raças. Eu não sei quanto que eu tenho de quê, eu sei. Porque a minha irmã caçula fez o DNA dela. Então, nós temos o mesmo DNA. Mas eu falei, não, eu sou brasileira e como brasileira eu sou descendente de 3 raças, eu não me interesso saber. Tudo que me interessa é que eu sou brasileira. Não me interessa quanto eu tenho de preta, nem de índia, nem de portuguesa. Você é o resultado disso, né? Da mistura. Com todos os choros, com todos os problemas que eu reconheço, os problemas históricos, né? De dominação, de colonização. E, Gil, pensando assim nesse seu processo de imigração, nessa história que você teve fora do país, né? Nessas vivências, você não é a mesma pessoa que você era, né? Desde quando você veio para cá. Sim. Eu sou melhor. Exatamente. Que reflexões você consegue fazer conectando as experiências que você teve com aquela música que você falou pra gente lá no comecinho do podcast? Por que ela continua a te inspirar? Veja bem, na semana passada eu estava na cozinha e estava preparando o almoço mesmo, e eu pensei, e cada vez que eu tenho uma viagem importante, né, e essa para nós é importante porque é quando nós vamos começar a ficar mais tempo no Brasil, mas cada vez que eu tenho uma viagem assim importante, outra viagem muito importante que eu tive também, além dessa, que foi quando eu mudei para cá, foi ainda quando eu estava no final da faculdade, que eu fui para a França. Eu tenho essa coisa de escutar forró. A música que me sustenta, de certa forma, é o forró, né? Então, eu escuto forró nesses momentos e... não sei, eu acho que é assim, eu tô saindo, mas eu não tô deixando. E eu tô voltando de onde eu saí. Eu acho que é meio assim, essa música. Eu acho que a conexão acontece assim. E, não sei, me dá aquela segurança de que eu posso estar lá e eu posso estar aqui. Né? É bonito. Sim, faz sentido isso? Faz! Nossa, como se você estivesse revisitando você mesma.
Porque eu digo que eu sou uma pessoa melhor hoje em dia porque eu aprendi muito mais, eu me abri para aprender com outras culturas, né? Ao invés de vir para cá e me fechar na bolha americana com a família do meu marido, eu acho que o fato de eu gostar de línguas estrangeiras e o fato de eu gostar de conhecer pessoas de outros países, né, me ajuda a compreender melhor e a ter mais tranquilidade, porque eu não tenho medo de gente da Ásia, eu não tenho medo de gente da Somália, eu não tenho medo de gente que não é da mesma religião minha, né? Pelo contrário, eu tenho curiosidade. Se eu puder aprender alguma coisa. Você acha que o fato de você estar em contato com outras culturas ajudou você a conhecer mais sobre a sua cultura? Sim, sim. Ajuda muito, porque às vezes eu até pesquiso um pouquinho sobre a minha cultura para ajudar a outras pessoas conhecerem. Da mesma maneira que, desculpa, que eu falo sobre a cultura daqui com a minha família, por exemplo. Thanksgiving era uma coisa, né, Dia de Ação de Graças em português, foi uma coisa nova para mim, né? E é uma coisa nova ainda para muita gente no Brasil, na minha família. Então, essa mistura é muito importante. Então, fazer certos pratos quando eu estou no Brasil, né, que não apenas pratos queridos dos americanos, mas alguma comida indiana, por exemplo, né, usar mais os temperos deles, que eu aprendi um pouco, também tenho uma certa curiosidade sobre a Índia por causa da yoga, e eu acho que essa mistura me faz melhor por isso, porque eu aprendo mais sobre a minha própria cultura, porque eu quero que os outros conheçam também de aprender e levar sobre as outras culturas. É interessante porque a gente, enquanto brasileiro, a gente acha que a gente sabe tudo do Brasil. E aí, quando você tenta explicar ou tenta conversar com alguém de outra nacionalidade, falar alguma coisa sobre o Brasil, a gente se vê num papel de estar tentando, peraí, isso para mim é tão comum que eu não sei como explicar. Então, eu preciso estudar um pouquinho para dar um fundamento para essa pessoa. Sim. Eu acho isso fantástico. Sim. O tanto que a gente aprende, né? E aí, pensando nisso, você acha que morar fora do Brasil te tornou mais ou menos brasileira? Eu me acho brasileiríssima, porque eu já morei na França, depois fui para o Brasil e aí conheci meu marido, vim para cá. Então eu sinto assim que quando eu abro a boca aqui, o povo imediatamente, claro, sabe que eu sou estrangeira. E às vezes no Brasil, por mais que eu tente resgatar o meu sotaque baiano, o povo pergunta: de onde a senhora é? Mas tirando isso, você acha que eu sou você se tornou mais brasileira? Eu sou muito brasileira, eu sou. Só porque eu tenho cada vez mais orgulho do Brasil. Eu acho que o Brasil tem grandes potenciais e que tem pessoas no Brasil que estão trabalhando duro para fazer um país decente, um país organizado, com as suas próprias características, sem estar copiando coisas de outros países. Nós não precisamos disso, nós aprendemos com outros, mas não precisamos copiar. Temos uma intelectualidade, temos uma luta, um povo lutador muito grande, mas eu acho que também no Brasil é muito importante ter essa conversa séria sobre o que é verdade, o que está acontecendo, dar essa oportunidade de educação para as pessoas, para que elas não caiam em conto de vigário, não acreditem em qualquer coisa, saibam discernir o que está correto e o que não está correto por elas próprias, né? Sem acreditar nos falsos profetas como... Que bacana, Gil.
Olha, a gente podia ficar aqui horas, né, conversando, porque, enfim, assunto não vai faltar pra gente aqui. Que Mas bom. a gente vai ter que encaminhar, assim, pro final desse episódio. Tá bom. Mas eu queria que você deixasse um recado, uma contribuição, uma reflexão para os imigrantes, para os brasileiros que moram fora ou que estão pensando em morar fora do Brasil. O que você diria para essas pessoas? Eu pediria a eles para que se informassem muito, porque não é fácil mudar para um país com documentos ou sem documentos, vai ser difícil. Então, eu acho que sem documentos é ainda pior. Se você vem sem documentos, tem que ter uma rede de apoio já aqui, porque... mas busque as informações. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Aqui tem muito serviço social. O serviço social é muito grande aqui, pelo menos em Minnesota. Estou falando de Minnesota. Se disser, olha, naquela escola está distribuindo comida toda quarta-feira ou toda segunda, terça-feira do mês, não tenha vergonha de ir lá pegar a sacola de comida. Se disser... tem roupas mais baratas não sei aonde, né? Essas coisas ajudam muito quando a pessoa está começando e que não tem ainda um emprego no mesmo nível que ela poderia ter, principalmente se não tiver os documentos. Não tenha vergonha disso, é comum. Essa organização dos trabalhadores sociais, dos assistentes sociais, aqui em Minnesota é muito comum. Procure sempre informações sobre tudo, sobre as clínicas de saúde, porque não tem saúde aqui de graça em nenhum lugar do país, então busque sempre as informações sobre os lugares onde há clínicas de saúde. Eu conheço uma pessoa que faz um trabalho bonito no Catholic Charities, a caridade católica, acho que poderíamos traduzir assim. Tem uma clínica que chama St. Mary, que ajuda, que tem gente que fala diferentes idiomas. Então, se comunique e sempre busque muitas informações. Não acredite só nas coisas boas. Tenha a esperança. Se você quer vir para cá é porque você quer melhorar alguma coisa em sua vida, eu acredito, mas eu também acho que as pessoas estudando, tendo uma formação, podem ter uma vida maravilhosa no Brasil. Ai, Gil. Nossa, eu tô muito feliz com esse episódio, muito feliz de você ter aceito. Obrigada. Eu sei que você é uma pessoa super aberta, isso é muito legal. Trazer a sua vivência foi enriquecedor, né, Fê? Sim. Principalmente para quem tem crianças, essa sua experiência é gigantesca. Deixa pra gente aí os seus contatos ou projetos, né? Eu sei que você tem a yoga, então assim... E eu vou continuar a dar aula de yoga aqui quando eu voltar do Brasil. Eu já tenho, as minhas aulas de yoga já estão todas marcadinhas. Eu, inclusive, vou dar mais aulas de yoga agora no Gladstone. E você tem algum Instagram? Você se comunica por Instagram ou não? Eu tenho um Instagram, mas eu não tinha tempo de usar o Instagram. Mas eu acho que eu estou no Instagram como Tia Gil Yoga. Esse é o, assim... comum, né, para todo mundo, e eu tenho um outro nome que é mais assim para a família. A gente vai colocar na descrição do episódio também os endereços, Sim. né, para as pessoas que quiserem te seguir, saber dos seus projetos. Sim. E eu também queria agradecer muito a sua participação aqui no podcast. Não, é um prazer. Agradecer a sua contribuição que você tem feito para os imigrantes ao longo dessa carreira, né, que você teve no distrito escolar. Exatamente. Esse acolhimento, como a Clarissa falou, esse acolhimento, esse olhar, né, carinhoso para quem está chegando, e essa fase é bem difícil, né? Então, queria agradecer. Continue a falar a sua língua com seus filhos, não deixe que eles percam o português. Com o passar do tempo, o português vai ser a segunda língua, se eles chegaram aqui pequenos.
mas não deixem nunca que eles percam o português, porque isso acontece com algumas famílias. E aí chega uma idade que nem as crianças entendem bem os pais porque não compreendem bem o idioma deles, e nem os pais compreendem bem os filhos porque não foram aprender o inglês. É importante fazer aula de inglês. Comunicação acabou, né? Yeah. E eu queria deixar uns recados aqui, então, para quem está assistindo a gente. Todo domingo tem episódio novo no canal. Então lembra de se inscrever, clicar no sininho, porque assim que sai um episódio vocês ficam sabendo. Também deixar os seus comentários, sugestões para a próxima temporada do O de Casa. Que mais, Clá? Nós temos nossas contas nas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok, O de Casa Podcast. E você pode nos ver e ouvir no Spotify e também no canal do YouTube. E temos uma playlist, como a Fernanda citou no início, né, com a lista de músicas que os nossos convidados trazem como inspiração. Então, O de Casa Inspirações no Spotify, você vai ouvir e se inspirar com os nossos convidados. É isso. E mata a saudade do Brasil. Excelente. Exatamente. Então, O de Então Casa isso, vai ficando por gente. aqui e a gente se vê no próximo domingo. O de Casa. O de Casa.